anos já. Ganhadora de um carro rosa, ganhei em setembro do ano passado, né? O meu New Fiesta rosa. E conquistei corte de vendas, diretoras e corte das unidades, Seminário Brasil 2015, né? E, bom, gente, quando eu comecei, eu tô na Mary Kay há 5 anos, eu sou consultora, né? E quando eu comecei por uma questão, assim, de vaidade até. Eu queria dar um realce na minha aparência, eu estava num momento difícil, complicado da minha vida, que foi a minha separação, e eu queria dar um up na minha aparência. Como sou uma pessoa alérgica a muitos produtos, tenho uma pele muito sensível, fui procurar um tratamento dermatológico que para o meu orçamento não cabia no meu bolso, era muito caro para mim pagar, né? Para eu pagar. E aí, gente, eu fui convidada, né, por uma colega de dança. Eu sou professora de dança também, tá, gente? Trabalhava só com dança na época, tá? Eu era professora de dança indiana e dança do ventre. E na época uma colega me ligou me oferecendo para fazer uma facial e conhecer os produtos da Mary Kay. E ela veio na minha casa, fez uma facial completíssima, né? E eu apaixonei pelos produtos, não tive reação alérgica, gostei do resultado. E como eu não tinha grana para comprar tudo que eu queria, ela me ofereceu a oportunidade. Ela disse que eu entrasse, então, para consumir os produtos com desconto. E foi essa a razão primeira, né? Não a principal, mas a primeira razão pela qual eu entrei, para consumir os produtos com desconto. Não acreditava que eu ia poder ganhar dinheiro com isso, né? Achava, como todo mundo, né, que era igual às outras marcas, né, que era aquela coisa de bico e tal. Até eu entender como é que o negócio se processava, demorou também, né? E só que eu comecei a usar os produtos, comecei a mostrar os produtos, a falar para as minhas amigas, para as minhas alunas e comecei a fazer vendas. E eu estava precisando de dinheiro, né? Como eu falei, eu tinha me separado, então eu estava precisando aumentar a minha renda. Eu dava muita aula, né? Fazia muitos espetáculos, fazia muitos eventos e eu precisava diminuir o ritmo, mas não diminuir o que eu ganhava, né? Eu precisava muito antes, pelo contrário, aumentar os meus ganhos para poder sustentar o meu filho, né? Fiquei com o meu filho, o pai do meu filho já faleceu ano passado, né? Nunca conseguiu, coitado, nunca conseguiu ajudar a gente, enfim, não o culpo por isso, né? Mas eu tinha que me virar. Eu tinha um filho, tinha para criar, né? Tinha uma casa para sustentar e eu tinha que me virar e a Mary Kay me ajudou muito a me estabilizar financeiramente, né? Mas eu sempre, eu continuava trabalhando com a dança, né? Os 3 primeiros anos com a Mary Kay e a dança. Então eu estava dividindo o meu foco e talvez por essa razão as coisas não deslancharam, né? Eu estava muito entusiasmada no começo, né? Tipo, no meu primeiro mês eu iniciei 6 pessoas, eu já iniciei como uma líder de grupo, né? E em seguidinha já estava futura diretora, mas eu, enfim, aquela coisa do entusiasmo, mas sem entender o negócio, sem direção. E vocês sabem que quando a gente tem esse entusiasmo todo, sem direção, muitas coisas se perdem, né? E como eu tinha muito o meu foco na dança, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela dança, eu não queria, enfim, largar, né? Eu não queria abandonar a dança. Só que foi por um tempo que eu vi que eu fazia muito menos esforço e ganhava muito mais com o Mary Kay do que com a dança, né? E também eu me apaixonei muito por Mary Kay, me apaixonei muito pelo trabalho. Eu sou uma pessoa que eu sou movida à paixão, eu preciso gostar do que eu faço, né? E quando eu me apaixonei por Mary Kay, aí as coisas realmente começaram a acontecer e a fluir, né? Então, depois de 3 anos
que eu decidi que eu ia ir no seminário, meu primeiro seminário foi em 2012, né? Eu fui no seminário e voltei de lá decidida que seria uma diretora. Trabalhei o ano de 2012, terminei como uma diretora. Janeiro de 2013 eu estava no palco do seminário debutando. E eu gosto de salientar isso. Eu sempre conto isso porque muitas vezes tu tá aí me ouvindo, tu tem 10 pessoas no teu time só, né? E às vezes as pessoas ficam pensando assim, para mim entrar em qualificação, preciso ter mais de 10 pessoas, preciso ter 20, preciso ter, né? E na verdade, eu entrei com 10 pessoas, eu me formei com um time bem fraquinho, né? Foi uma qualificação difícil, como toda qualificação é, né? Mas quando eu terminei bem feliz, porque o meu propósito era me formar diretora e eu tinha conseguido. E eu sabia que eu ia ter que trabalhar duro, ralar muito para manter o diretorado, para estabilizar o meu time, para fortalecer e para captar mais pessoas. Então, não parei de trabalhar, não tive diretorite, não me formei e me joguei nas cordas, agora eu sou diretora. Não, muito antes pelo contrário, eu trabalhei mais focado ainda, né? Então, em 2013, trabalhei o ano inteiro fortalecendo o time. Terminei o ano, fui para o seminário de 2014 e fui decidida que naquele ano eu ia ganhar o carro, né? E realmente, tudo aconteceu, né? 2014, o time teve um crescimento fantástico, maravilhoso. E aí, então, fechamos a qualificação do carro em setembro, fechamos corte, né? E, enfim, temos essas conquistas aí. E fui para o seminário 2015, né? Subi no palco várias vezes, ouvi meu nome ser chamado lá. Gurias, isso é fantástico, é maravilhoso. Vocês têm que trabalhar para isso, porque é muito mágico, é muito especial. Tu descia aquela escadaria lá com aqueles caras maravilhosos lá, né? Eu até tirei foto com eles. Te ajudando a descer as escadas, assim, tu te sente uma lady, né? Coisa mais linda, maravilhosa. E ver o teu nome sendo chamado, né? Diante de uma plateia de quase 8.000 pessoas. Então, gurias, isso, ó, gurias e gurizes, vocês têm que buscar a corte. Vocês têm que buscar essas conquistas, porque é muito legal. E todas nós merecemos isso. Todas as Mary Kays e os Mary Kays merecem isso, tá? E isso é resultado do nosso esforço e do nosso trabalho, tá? Então, assim, eu ando assim com borboletas no estômago, porque sei que, né, a gente fica naquela iminência de que as coisas, elas começam a acontecer, e elas vão acontecer, e a gente quer as coisas, e a gente, ao mesmo tempo, fica com aquela adrenalina, né? Então, 2015 promete ser um ano de muito crescimento, né? E nós vamos crescer muito, se Deus quiser, certo? Então, gente, vamos começar aí bombando, né? Eu quero saber quem de vocês já garantiu a promoção aí. Quem já garantiu a promoção? Porque, por favor, né? Quem não garantir a promoção é que nem louco, tá rasgando dinheiro, né? Porque, né, realiza, pessoas, realizem. E eu vou dizer para vocês, ó, tem um monte de gente comendo mosca, tá? Tem um monte de gente fazendo coisa nenhuma, certo? Tem um monte de gente que torrou todo o dinheiro que tinha, né, em férias e tal, e agora não tem dinheiro para comprar kit básico. Tadinhas dessas pessoas, né? Tadinhas. Mas, gente, se uma dessas pessoas estiver aí na sala, tá na hora de aprender a administrar o teu negócio e a levar a sério esse negócio, porque Mary Kay é sério e Mary Kay dá para ganhar muito, 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 desde que tu saiba como trabalhar com Mary Kay, certo? E uma das vias que a gente precisa
trabalhar muito, gente, e com muita excelência é a via da iniciação, né? Do compartilhar a oportunidade. Já esgotou? Já esgotou pele mista? Já esgotou? Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Caramba! Gente, é mesmo? Eu fiz agora, eu mandei meu pedido agora, porque eu estava fechando ainda algumas encomendas e ainda tinha tudo. Acabou agora. Meu Jesus. Bom, então, olha, quem não aproveitou, né? Se ralou, tá? Pois então, né? Então as pessoas ficam babaqueando, né? Babaqueando, né, gente? Pelo amor do Cristo, né? Tá? Então, vamos falar agora da iniciação, certo? Então, primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, assim, costuma ficar sonhando acordado? Eu fico muito, gente, eu viajo aqui, né? Eu fico sonhando acordada, eu fico imaginando tudo que eu vou conquistar, né? Tudo que eu vou fazer, tudo que... E hoje eu estava pensando isso, né? Estava pensando uma coisa. Vocês já pensaram e já refletiram sobre isso? Porque eu já estava refletindo sobre início, né? Que tudo começa por uma pessoa, né? Então tudo começou quando a Amanda me convidou para entrar na Mary Kay e eu aceitei. Então eu fico pensando de quantas pessoas que através de mim estão, né, enriquecendo as suas vidas, estão mudando as suas vidas. Já pararam para pensar sobre isso? Que eu entrei, eu comecei a iniciar, né? Algumas dessas pessoas ficaram, outras foram embora, né? Se perderam no meio do caminho. Algumas começaram também a fazer seus inícios. Os inícios dessas começaram a fazer outros inícios. E a gente montou uma trama, né? Uma ligação de várias pessoas e essas pessoas, de alguma forma, tiveram suas vidas transformadas, modificadas, porque eu acho impossível a pessoa passar por Mary Kay e passar ilesa, né? Então, vocês já pensaram, assim, como é interessante, né? Vocês querem que eu trave o chat? Tá, eu vou travar então, tá bom? Vou travar para... Ó, estão dizendo que as promoções ainda estão disponíveis, tá, gente? Eu vou travar o chat, então, que estão dizendo que está travando. Vamos ver se melhora, tá bom? Eu também acho que não precisa travar, gurias, o chat. Eu acho assim, ó, que o que acontece é que a conexão, ela, dependendo da conexão, trava mesmo, tá? Dependendo do aparelho que tu tá usando, enfim, tá? Então, estão dizendo que tá tudo normal lá, que os kits ainda tem tá disponível sim, tá? Então, pânico, entrou em pânico, então vai lá e faz teu pedido logo, tá? Que é para garantir, tá? Bueno, então a gente está falando disso, de sonhos, né? E eu fico muito pensando isso, de quantas vidas foram transformadas porque um dia eu disse sim. Já pensaram nisso, né? Tu disse sim e tu procurou outras pessoas e compartilhou com elas a oportunidade e elas disseram sim e isso transformou a vida dessas pessoas. Então, mesmo que de repente a gente não, né? Eu não tinha um contato muito grande com a minha diretora, mas eu sou extremamente grata a ela porque ela convidou a Amanda para entrar e a Amanda me convidou para entrar. E se ela não tivesse convidado a Amanda, talvez eu não tivesse na Mary Kay. Então, isso da gente ter gratidão pelas pessoas que nos oferecem a oportunidade e daquelas que estão ligadas, né, a essa pessoa que ofereceram para ela, quer dizer, tudo é uma corrente do bem, né, como eu digo. Então a gente tem que lembrar sempre de agradecer, né?
E eu sou extremamente grata e eu fico muito feliz de ver quantas vidas, pelo meu sim, foram modificadas, né? Quantas mentes foram transformadas, quantos corações foram tocados, né? Isso é muito legal, gente. É muito legal da gente poder perceber, né? Se dar conta de como é importante as nossas atitudes, né? A gente realmente pegar as oportunidades e fazer a nossa mudança acontecer e quanto isso influencia na vida das pessoas, tá? Bom, então, vou travar o chat então, que vocês estão muito faladeira, tá bom? Para prestar atenção aí. O que diferencia as pessoas de sucesso das pessoas comuns, tá? O que faz essa diferença, né? O que faz com que uma pessoa de sucesso destaque de uma pessoa comum, né? Por quê? Porque as pessoas de sucesso, elas têm isso aqui, ó. É borboletas no estômago, né? A gente tá sempre com essa adrenalina mil, né? Por quê? Porque a gente possui muitas metas, né? Nós temos metas claras e metas diárias, né? E essas metas, elas são desafiadoras. Então, ao mesmo tempo, dá um medo muito grande, né? Então, eu acho um bom sinal de quando a gente está com essa sensação de frio na barriga, é sinal de que a gente está muito perto, né? De dar um salto, né? De crescer muito mais, de alavancar muito mais a vida das pessoas, enfim, né? Então, as pessoas de sucesso, elas possuem as metas claras, né? Desafiadoras, e elas não param de jeito nenhum diante de qualquer desafio. Porque, gente, a única coisa que nos separa, né, da reta final é a nossa, não é nem a nossa velocidade, mas é a nossa persistência, né? Porque uns podem chegar primeiro, mais rápido, mas se tu tiver persistência e tu não abandonar as coisas nos primeiros obstáculos, tu vai chegar até lá, com certeza. Eu me formei diretora depois de 3 anos como consultora. E eu sinceramente, eu olhava para o lado, olhava para o outro, e as colegas se formando e ganhando carro e não sei o quê. E eu dizia assim, meu Deus, quando é que vai chegar o meu tempo? E o meu tempo chegou. E eu não desisti por causa disso. As dificuldades que a gente enfrenta, né, elas são inerentes aos nossos processos. Mas o que a gente não pode fazer é desistir. E essas dificuldades, elas vão vir sempre, e vão vir outras, e vão vir coisas mais desafiadoras. E se tu não tiver clareza daquilo que tu quer e aonde tu quer chegar, vai ser muito complicado. E o que eu vejo? Eu vejo muita gente desistindo, cansando. E o nosso trabalho, gurias, é isso. As diretoras que estão aí, né, não me deixam mentir, é entrar em qualificação todo mês, porque vira o relatório e zero e a gente começa tudo de novo. E tem que ter fôlego para começar. Tu tem que gostar da coisa, porque senão tu pega e olha ali e diz assim, putz, né? Vou jogar a toalha. E não dá, gente, não dá. Ah, vou arrumar um emprego que é mais fácil. E tem gente gente, eu tenho uma consultora na minha equipe que parou de fazer Mary Kay, que arrumou agora no verão, ela arrumou uma atividade para ganhar R$ 200 por semana. Pelo amor de Cristo. Não sei se ela está aí me assistindo ou não, provavelmente não, né? Mas assim, pensa, ganhar R$ 200 por semana, gente, Mary Kay dá para ganhar R$ 200 por hora. Então, assim, uma coisa que a gente precisa se perguntar, refletir muito, gente, será que eu tenho noção de aonde eu estou inserida? Será que eu tenho noção da dimensão que é este negócio e essa empresa? Será? O que vocês acham? Vou abrir aqui o chat para ver o que vocês acham disso, né?
Será que tu aí te deu conta do quão grandioso é esse negócio e até onde tu pode chegar com isso, tá? Porque eu acho que as pessoas às vezes não pensam. Porque quando tu pega e simplesmente, né, diz assim, eu vou arrumar uma atividade para ganhar R$ 200 por semana, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? E o nosso trabalho, ele é simples, mas ele precisa ser feito. E é aquela rotina, né? É aquela receitinha que a gente precisa seguir, certo? Se eu não seguir aquela receita, as coisas vão embolar. Eu preciso, no meu trabalho, aprender como fazer a gestão financeira do meu negócio, porque senão eu vou me embolar, certo? Eu preciso aprender, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter foco, né? Mas isso qualquer pessoa que vá desenvolver um negócio próprio, que queira sucesso, ela vai ter que desenvolver, certo? Então, vou bloquear de novo aqui, tá? Então, a Teresa está dizendo aqui que ela tem medo, porque ela não tem muito tempo e faz nos intervalos curtos. E a gente tem histórias, né, dentro da Mary Kay, de pessoas que fizeram exatamente da mesma forma que a Teresa fez, porque não é o tempo, né? Aliás, adoro pessoas sem tempo. Pessoas sem tempo sempre são mais disciplinadas na organização do seu tempo. Então, elas conseguem, em curto espaço de tempo, fazer aquilo que uma pessoa que tem o dia inteiro muitas vezes não faz, certo? Então não te preocupa com isso, Teresa. Só mantenha o foco, né? Então vamos lá. E as pessoas comuns? Elas deixam os acontecimentos moldarem as suas vidas. Elas não têm meta, elas não têm direção, elas deixam a coisa assim, sabe? É um barco solto lá sem remo, vai para o lado que a maré estiver dando, certo? Essas são as pessoas comuns. Elas não traçam o objetivo, elas não traçam as metas. Agora, será que tu possui metas claras, com data marcada e um plano bem definido para poder realizar? Porque tu tem que ter estratégia de realização das tuas metas, né? Será que tu tem isso? E agora, com essas metas, será que tu tá pronta para tomar uma atitude? Porque meta, ela é muito bonitinha lá no papel, né? É como eu digo, a gente fica sonhando, né? Eu quero ser diretora, eu quero o carro rosa, eu quero a casa, eu quero a viagem e tal. Mas o que que tu tá fazendo de fato? Que tipo de atitude tu tá tomando para que isso aconteça na tua vida? Porque colocar lá no cartaz de meta e não fazer nada não vai acontecer, vai ficar no cartaz de meta lá há muito tempo, certo? Então vamos refletir. Para as pessoas, de modo geral, tá? Qual é o motivo básico para uma pessoa entrar num negócio de venda direta? Por que é que tu entrou? Eu entrei no negócio, em princípio, porque eu queria melhorar a minha aparência, certo? Queria consumir produtos com desconto, certo? Depois que eu fui vendo que esse negócio dava dinheiro, eu entrei mais fundo, comecei a trabalhar mais sério, porque eu queria uma renda extra, eu precisava de uma renda extra. A partir do momento que eu fui entendendo, conhecendo, me aprimorando, me capacitando, né? Entendendo a dimensão do negócio e a empresa que eu estava, o que que eu fiz? Eu entrei de cabeça, né? E decidi que eu queria realmente desenvolver um negócio com excelência e conquistar tudo que é possível conquistar, né? Então, basicamente, as pessoas entram por diversas razões. Também teve uma coisa que foi fundamental para mim, que era eu queria tempo para estar com meu filho. Eu queria qualidade de vida. Eu precisava estar com meu filho, né? Eu
estava separada, o pai não estava junto, eu não tinha apoio, e o que eu precisava? Precisava criar o meu filho, que precisava dar sustentação familiar, eu precisava ser, enfim, né, esteio, exemplo, estar próximo, acompanhar, porque ele estava num período de crescimento de 9 para 10 anos, né, e é um período onde a gente vai formando o caráter da criança, né, então era muito importante que eu estivesse muito próximo, né. Então, essa também é uma razão. Tempo, qualidade de vida, tempo para a família, tempo para os filhos, né. Então, por que alguém apresentou a oportunidade, né? Então, basicamente, as pessoas entram para o negócio porque alguém apresentou a oportunidade. Esse é o primeiro, é a primeira coisa, né? Primeira coisa que tu tem que fazer é apresentar a oportunidade. Por que que eu entrei? Entrei porque alguém me ofereceu a oportunidade, né? Essa pessoa que me ofereceu a oportunidade, alguém ofereceu para ela. Então, o nosso passo fundamental é esse. Nós precisamos apresentar essa oportunidade para as pessoas, certo? E por que uma pessoa não entra no negócio de vendas diretas? Porque ninguém apresentou a oportunidade com simplicidade, certo? Então, é um erro muito frequente que a gente vê, né? A gente acha que para chamar as pessoas para esta oportunidade, tem que, sabe, inventar, tem que florear, tem que colorir, tem que. E não é nada disso. A gente precisa apresentar a oportunidade de uma forma muito simples, para que a pessoa possa entender, né? E tenha clareza. É importante que quando a gente for apresentar a oportunidade para a pessoa, que a gente pergunte para ela, tu entendeu? Ela vai te responder se ela entendeu ou não, certo? E quando ela te responder, pergunte para ela, você entendeu o quê? O que que tu entendeu? Para que ela possa. Tá travando igual, mesmo bloqueando o chat, tá travando, Gurias? Então, mas olha, fiquem tranquilas, porque se vocês não conseguirem acompanhar, tá? Se vocês não conseguirem acompanhar, tá sendo gravado, vocês vão poder assistir depois. Eu vou compartilhar com vocês as lâminas, tá? Então, fiquem bem tranquilonas com relação a isso, tá? Então, as pessoas, elas não vão bater na tua porta, salvo raras ocasiões, né, que algumas pessoas chegam e batem na tua porta, vão atrás de ti, querem iniciar, né, te liga lá do 0800, enfim, mas na maioria, 99%, né, as pessoas, elas não batem na porta da gente buscando a oportunidade. Somos nós que temos que ir, né, prospectar essas pessoas, certo? Ir atrás dessas pessoas. E a gente precisa fazer isso antes que alguém faça, tá? Então, não podemos pré-julgar, nem hesitar. Quando vocês olharem para uma pessoa e vocês acharem que aquela pessoa tem o perfil e acontecer uma situação onde se favoreça, né, seja favorecida um contato, um diálogo, um relacionamento, tá? Não percam a oportunidade, não hesitem, tá? Não fica pensando assim, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, porque a gente fica assim, né? Aí a pessoa sorriu para ti, né? Te perguntou qualquer coisa e tu fica naquela, ai meu Deus, fala, não falo, falo, não falo. Não hesita, fala, pergunta, tá? Te aproxima da pessoa e fala de Mary Kay. Sempre que se abrir uma oportunidade.
E se não se abrir uma oportunidade, tu tem que criar esta oportunidade. Esses dias eu estava conversando com uma consultora e ela, mas como? Como é que eu vou criar essa oportunidade e tal? Como é que tu faz? Tu sai, tu vai em algum lugar específico? Eu digo assim, não, quando eu não tenho nada agendado, não tenho acompanhamento de consultora para fazer, não tenho sessão para fazer, né? Não tenho reposição de cliente, não tenho o que fazer, eu vou para a rua. Ah, mas tu vai para a rua fazer o quê? Vou olhar vitrine, vou tomar cafezinho nas cafeterias, que aqui no Bonfim tem um monte de cafeteria. Vou passear. E neste passear, eu vou encontrar o que eu vou encontrar? Gente, vou encontrar gente na rua, certo? E aí eu vou criar alguma situação, vou ser simpática, vou ser sorridente, né? Vou cumprimentar e tal. Vou criar alguma situação que eu possa abrir algum diálogo com aquela pessoa. Vai ser com todo mundo? Não, não vai ser com todo mundo. Vai ser com aquela pessoa que eu olhar e eu achar assim, puxa, acho que essa pessoa pode ser interessante no meu time, certo? Eu vou criar uma oportunidade, gente. Sai, passeia, vai olhar a vitrine, né? Vai no supermercado, passa na farmácia, olha uma loja de sapato. Não comprem, tá? Não vão gastar dinheiro. Senta para tomar um café, conversa com a dona da cafeteria. Gurias, é assim, certo? Te arruma bem bonito e sai para passear. Tá? Adoro fazer isso. Adoro, adoro, porque a gente sempre conhece pessoas novas, né? Eu amo fazer isso. Amo de paixão, tá? Importante e muito importante, que é isso, a gente precisa acreditar nos nossos produtos e a gente precisa acreditar na oportunidade que a gente tem nas mãos, né? Então, como é que eu vou ter segurança de falar para as pessoas que é um negócio lucrativo se eu estou atolada em dívida? Pensou? Não vai soar como verdadeiro, vai soar como falso, né? Se eu estou enrolada financeiramente, se eu estou encalacrada no cartão de crédito, se eu não sei administrar o meu negócio financeiro, eu não estou ganhando dinheiro com Mary Kay porque eu me embananei toda, como é que eu vou ter segurança para apresentar um negócio, uma pessoa e dizer assim para a pessoa, olha, tu pode ganhar muito dinheiro, tu pode lucrar muito, né? Não dá, né? Então, por que eu preciso aprender a ganhar dinheiro em Mary Kay? Porque eu preciso ter essa segurança, essa convicção, né? Então, eu vejo consultora que tem medo de falar para a nova consultora sobre o pedido de 40%, porque ela não acredita que a pessoa pode vender. Mas, gente, é como eu digo assim, 40%, o pedido inteligente é o mínimo. É o básico, né? É o que tem que ser, tá? Geralmente entramos em Mary Kay para mudar e geralmente queremos nos estabilizar. Sim, claro. E aí tu vais aprender a trabalhar, porque como eu digo assim, ó, o nosso investimento em Mary Kay é R$ 149, tá? Se tu tem teu cartão de crédito, porque daí são outros problemas. Se a pessoa não tem crédito na praça, são outros problemas, tá? Mas, usualmente, a pessoa tem um cartão de crédito, ela vai parcelar a compra, certo? Ou seja, o dinheiro, ela não vai investir dinheiro, ela vai comprar antes, certo? Porque na parcela do cartão, o que ela vai fazer? Vai correr para o abraço, vai se capacitar, vai fazer a lista dos 25 nomes, vai vender rápido para poder pagar a parcela do cartão, correto? Então, é isso que tem que fazer. Então, ela não tem um investimento alto, ela investe R$ 149, parcela R$ 1.500 em 3 vezes de 500 e corre para o abraço e vai trabalhar para vender aqueles produtos e pagar a fatura do cartão. E é simples assim.
Mas e por que as pessoas se embananam? Porque elas não trabalham, não se capacitam, não vão nas reuniões de treinamento, não conhecem os produtos, não conhecem a empresa, não sabem como fazer. Aí não vende, não fazem nem a lista, nem o início perfeito, nem a lista de nomes de conhecidos, certo? Então, se tu não faz, é o que eu me digo, a gente tem uma receita de sucesso, tá no guia da consultora, pergunto, 453 pessoas, 455 pessoas online aqui, né? Será que todas já leram o guia da consultora mais de uma vez? Entende? Né? Tá tudo lá, nossa receita de sucesso tá no guia da consultora. Mas eu tenho certeza que nem todo mundo leu, tá? Então, gente, o que a gente precisa fazer? O que tem que ser feito, tá? A gente tem em mãos um grande negócio, um negócio maravilhoso, mas a gente precisa dominar esse negócio, a gente precisa saber fazer o nosso trabalho com excelência. Para isso, eu tenho um preço a pagar, eu preciso participar dos treinamentos, das capacitações, eu preciso conhecer o meu negócio e conhecer os meus produtos, certo? Ir prospectar a minha clientela, fazer a lista dos 25 nomes principais, né? Então, gente, às vezes fica faltando as coisas básicas, né? Nós temos duas maneiras de recrutar, tá? Uma é oferecer a oportunidade para todo mundo que tu conhece, sem selecionar, tá? E a segunda é analisar se a pessoa pode se interessar ou não, tá? As duas são válidas, tá? Mas o que é que acontece? Quando a gente oferece a oportunidade para todas as pessoas, sempre a taxa de rejeição, tá? A gente recebe muito não. Muito não, 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 certo? Então, fica. Se tu é mais emocionalmente te abala ou não, melhor tu não usar essa estratégia, tá? Na qualificação eu fiz isso. Eu, né, e perguntava para Deus e todo mundo mesmo, que eu precisava, né? Depois que eu me qualifiquei, que daí eu entrei no 2013, né, num período assim onde eu estava selecionando mais as pessoas, né? Aí é o que eu consegui inícios mais consistentes, pessoas mais tops, né, mais interessadas e tal. Porque nesse bastantão que a gente chama para trabalhar, a grande maioria vai ficar no meio do caminho, não vai fazer o negócio acontecer, tá? E quando a gente seleciona mais, é melhor porque aquela pessoa tu tem mais tempo, tu escolheu, tu analisou, tu conversou, tu, né? Consegue daqui um pouco chamar pessoas com mais qualidade para o teu time, tá? Analisar se então a gente tem que cuidar também com isso, tá? Porque de repente começa a falar para muitas pessoas e, retorna a falar e retorna a falar, então daqui um pouco as pessoas podem ficar fugindo de ti, tá? Então tem que cuidar isso para não ficar mera chata, certo? Analisar se a pessoa pode se interessar, tá? Então, eu sempre faço assim, né? Ultimamente, o meu critério é esse. Eu converso, abordo a pessoa, converso com a pessoa, falo dos produtos, apresento os produtos, apresento, né? Deixo ela testar os produtos, experimentar os produtos, tá? E eu vou observando o que elas vão falar. Eu vou conversando, eu conto a minha história, tarará, e eu vou observando o tipo de interesse que essa pessoa tem, certo? E se eu vejo que ela tem um interesse, a gente percebe, a pessoa transparente, ela deixa isso transparecer, né? Do tipo, uma amiga minha veio aqui em casa e aí ela começou, mas como é que é? Pois é, parabéns pelo carro. Como é que é isso? Como é que é essa coisa do carro, né? E aí eu já convidei ela para experimentar os produtos e tal. Ela conheceu, adorou, já me disse hoje, ai, adorei os produtos, experimentei e tal, né? Mas eu tenho um pouco de receio, mas eu me interessei, tu pode me explicar melhor como é que é esse negócio e tal. Então, tu vai vendo que a pessoa se interessa e vai, né? Como eu digo, é um namoro, tu fica ali naquele. Mas quando a gente está nessa fase, assim, que a gente vai captar pessoas, vai ficar nesse enamoramento, nessa coisa,
né, a gente está mais tranquila. Mas a gente precisa ter senso de urgência, né? Então não dá para ficar namorando muito tempo. Tem que pegar e ir para cima. Daqui a pouco tu tem que, né? Olha, já fala e tal, já vê o que dá para ser feito. Não dá para ficar muito, né? Tá? A gente precisa estar atento, então, a esses sinais que as pessoas vão emitir, tá? Então, elas irão iniciar? Não sei, talvez sim, talvez não, né? A gente não tem como controlar isso, como saber, né? O que a gente tem que controlar é como é que a gente vai apresentar o negócio Mary Kay para ela, né? E não como é que elas vão responder. Eu sempre falo para todo mundo, mesmo que a pessoa, né? Porque ela se interessa. Eu vi que ela se interessou por alguma coisa, ela perguntou alguma coisa de como é que é, ou como é que é essa história de carro rosa, ou, enfim, qualquer coisa que ela pergunte, eu vou falar sobre a empresa, vou falar sobre o negócio, como é que funciona, tarará, o que é preciso, rapidamente, de uma forma bem sucinta e clara, certo? Porque daí pode surgir um interesse maior, certo? Se ela vai entrar ou não, isso é com ela, né? Ela vai resolver, né? Uma coisa é certa, o foco tem que ser sempre ajudar a pessoa. Tá? Se a gente tiver o foco na pessoa, a taxa de sucesso vai ser muito, muito, muito mais alta. E isso não só para iniciar, isso para a gente conduzir o nosso time, né? Para a gente liderar, né? A gente precisa colocar o foco nelas, tá? Porque eu digo sempre, não, só tem uma maneira da gente crescer nesse negócio, é vendo as pessoas crescerem também. Então, tudo que tu tá aprendendo não é para ti, é para o teu time, tá? Por quê? Porque tu vai aprender para poder ensinar para elas. E foi isso, todo o diferencial para mim foi quando eu percebi, eu tenho que saber quais são as minhas debilidades, né? Para que eu possa fortalecer, aprender a fazer o que eu não sei, porque se eu vou liderar um time, eu preciso ensinar essas meninas a fazer, tá? Então, tá. Quais as melhores, qual a melhor forma de analisar os melhores as melhores potências? É conversar com a pessoa, tu tem que conhecer, né? Tu tem que conhecer quem é a pessoa que tu tá chamando pro teu time. Não é à toa que a gente diz que é recrutamento e seleção, né? Eu estou recrutando e selecionando as pessoas que eu quero trabalhar, que eu quero que venham trabalhar no meu time. Porque é aquela coisa que a gente sabe, Mary Kay é para todo mundo, mas nem todo mundo serve para Mary Kay. E a gente vai fazer escolhas equivocadas também. Nós vamos olhar pessoas. É a mesma coisa. Ah, fulana tem um baita potencial. Ok, mas basta saber se a fulana vai desenvolver o potencial que ela tem, porque ela pode não desenvolver. Potencial todo mundo tem quando começa. Agora, será que a pessoa vai desenvolver aquele potencial, né? Isso vai depender muito, uma boa parte dela, mas um pouco da tua liderança, de como é que tu vai puxar aquele potencial da pessoa para fora, fazer com que ela entenda que ela tem potencial, mas que ela precisa fazer determinadas coisas para que o potencial dela possa se sobressair, né? Então, tudo é uma questão da gente aprender, né? E isso é sintoma, claro. Se tu não tem a disponibilidade de aprender, esquece. Não vai dar, né? É um sintoma claro. Tu vê, eu vou na direção de todas as consultoras, ok? E tem aquelas que respondem, que vêm, que querem, né? E tem aquelas que não. Então, quem vocês acham que vai ir para frente? Aquela que quer, né? E a gente tem que se desapegar, né? A gente tem que se desapegar e deixar que aquelas que não, infelizmente, não é todo mundo que vai para frente, tá? E a gente precisa desapegar dela e trabalhar com quem quer trabalhar. Vai dar atenção para todas, mas tu vai trabalhar do lado daquela que quer trabalhar, daquela que quer se desenvolver, daquela que percebeu que tem potencial e quer ir adiante,
né? E uma coisa é certa, amores, por mais que a gente queira ajudar, nós temos limitações também. Então, nós lidamos com pessoas, e com pessoas que têm bloqueios emocionais, dificuldades, certo? Então, nem tudo nós vamos poder solucionar para essas pessoas, mas nós podemos sim dizer para essa pessoa: olha, vai tratar a tua dificuldade emocional, porque isso está travando o teu sucesso, o teu crescimento. E não é aqui, é em qualquer lugar. Então, vai tratar a tua trava emocional, porque a maioria das pessoas travam é aí, gente. É nas questões emocionais, tá? Então, quem são as possíveis candidatas e candidatos, né, para o nosso negócio? São as donas de casa, são as profissionais insatisfeitas, os profissionais insatisfeitos, são pessoas que procuram por uma flexibilidade de horário, pessoas que procuram complementar a renda, aposentadas, pessoas empreendedoras, pessoas querendo uma mudança de vida, uma mudança de situação, pessoas querendo mais tempo com seus filhos, certo? Eu vou perguntar para vocês, algum desses itens aqui falou em pessoa desempregada? Tem um item, pessoa desempregada? Vocês viram esse item aí? Não, né? Então, pelo amor do Cristo, por que que vocês têm a mania de procurar quem tá, né, matando cachorro a grito, tá? Então, o que que acontece, gente? É engraçado, né? Mas assim, ó, eu vejo assim, eu falo com as pessoas, olha, estou procurando, estou selecionando pessoas empreendedoras, com perfil empreendedor e tal, 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 porque a gente pede indicação, ó. Conhece alguém, aí vem assim, ah, fulana está desempregada. Ah, não, né? Aí tu vai lá e vai assim, ah, é, a fulana está desempregada. Gente, dependendo do perfil da pessoa, ela pode ser extremamente empreendedora, né? E tá desempregada, e ela realmente ser uma pessoa empreendedora, entender o negócio, vai lá e fazer, ok? Mas a gente tem que parar de procurar gente desempregada, certo? Não é aí que tá, né? A gente tem que procurar pessoas em quaisquer situações, porque a gente não precisa, não pode ter preconceito. A gente tem na Mary Kay, nossa, milhares de exemplos aí de pessoas que conquistaram, que não tinham, né? Eu mesma, quando comecei, não tinha cartão, não tinha dinheiro, estava com o nome protegido de mim mesma, né, no SPC, certo? E tem, como eu digo, metade da população brasileira está no SPC. Isso não é impedimento, né, para a pessoa realmente poder deslanchar. Mas a gente tem que parar de procurar aquelas pessoas que a gente sabe que não tem condição. E quando é que a gente vai saber isso? A gente vai saber isso na entrevista de início. Na entrevista de início, eu vou perguntar para a pessoa, eu vou ouvir a pessoa. Se ela disser que ela não tem onde cair morta, como é que tu vai oferecer um negócio para ela? Como é que ela vai fazer? Ela não tem nem pro kit. Então, gente, né? Ou tu não entendeu, ninguém entendeu nada, certo? Não tem pro kit, não, né? Aí não tem ninguém que ajude. O que, que a gente vai fazer? Olha, lamento, né? Na pior das hipóteses, vou convidar para ser minha anfitriã. Olha, vamos lá, vamos fazer assim, ó, tu faz uma sessão com as tuas amigas, convida elas, eu venho, a gente faz a venda, tá? E tu vai ser minha anfitriã, porque de algum jeito tu tem que começar a tirar algum dinheiro, vamos ver, para poder pelo menos comprar o kit, né? Mas, gente, aí tu faz essa proposta para a criatura e a criatura diz assim, ah, mas eu não consigo agendar. Bom, então não dá, né, gente? Aí essa pessoa não pode fazer Mary Kay, certo? Então tem que ter noção, assim, né? E eu torno a repetir, tá? Não se trata de tu não oferecer para quem está desempregado, não é isso, tá?
Eu estou falando que a gente precisa fazer a entrevista e na entrevista a gente precisa saber detectar se a pessoa tem condições de fazer pelo menos o cadastro, né? Se ela tem pessoas, se ela conhece pessoas, nosso negócio é de pessoas, de repente a pessoa, ó, eu não tinha cartão, não tinha dinheiro, tá? Mas eu conheci um monte de gente, eu dava aula, né? Então, eu consegui o dinheiro do kit e fui apresentando os produtos, pegava antecipado, eu queria muito, eu tinha uma necessidade muito grande, tá? E eu queria muito também. Eu queria os produtos para mim também, né? Então, eu fui apresentando, daí eu pegava antecipado das gurias, das minhas amigas e consegui fazer o meu primeiro pedido assim. Então, a gente não pode ter preconceito, realmente, porque não está escrito na testa, vou ser top. Não está escrito. Que zero tivesse, tá? Mas a gente também não pode ficar focando só numa fatia do mercado. O que eu vejo é que a maioria foca em quem não tem condições, em quem está desempregado, em quem, enfim, entendeu? E esquece de olhar o resto todo, né? A gente tem empresárias, bancárias, juízas, dentistas, médicas, e as pessoas não oferecem para essas pessoas, porque, ah, não, mas ela já é médica, mas ela já é dentista, mas ela já é juíza. E a oportunidade de mercado, e quantas nós temos né? Quantas nacionais aí nós temos, né? Cláudia Leite, que é dentista, que era dentista, né? A Fabiane Marim, que trabalhava em banco, era uma bancária, né? Enfim, nós temos a Rose Aguiar, arquiteta, né? Então, nós temos exemplos de pessoas que têm uma profissão, tinham uma profissão e que começaram a desenvolver o negócio Mary Kay. Entenderam? Então, gente, o foco é ampliar o rol de pessoas para quem nós vamos falar sobre a oportunidade, porque o preconceito é nosso, né? Quando eu não falo da oportunidade para as pessoas de um nível mais elevado ou que já tem uma profissão definida, quem é que está sendo preconceituoso? Eu, não é verdade? Então não vamos ter preconceito para apresentar a nossa belíssima carreira para as pessoas, certo? Princípios do recrutamento. Se você seguir esses princípios, o teu sucesso está garantido, tá? Primeiro princípio, tu tem que encontrar uma necessidade para tua futura iniciada, tá? E como é que tu vai saber qual é a necessidade dessa futura iniciada? Conversando com ela, ouvindo o que ela tem a falar, certo? Porque perguntando sobre a tua futura iniciada, conhecendo a vida dela, é que tu vai saber qual a necessidade que Mary Kay pode preencher, tá? E praticar, então, a escuta ativa para descobrir essa necessidade, né? Se é reconhecimento, se é dinheiro, se é carreira, se, enfim, se é tempo com a família, se é flexibilidade de horário, enfim, tá? Mostra para ela que essa necessidade pode ser preenchida com Mary Kay, tá? Mas só vai saber disso se tu ouvir, né? O segundo princípio, duplicação. A gente precisa encontrar e iniciar pessoas que vão fazer o que a gente faz, né? A gente precisa encontrar gente que vai fazer o que eu faço. Por quê? Porque eu vou ensinar para ela a usar o produto e eu vou perguntar: tu pode ensinar para outra pessoa o que eu te ensinei? Tu pode fazer o que eu estou fazendo? Né? Tu vai ensinar para ela e ela vai replicar aquilo que ela está aprendendo. E é isso, tá? Porque isso vai tornar a tarefa mais fácil. Se tu sabe, tu ensina para ela, ela replica, ela ensina para outras pessoas e a pessoa tem que, né? Terceiro princípio: quanto mais tu fala, menos te escutam. Então, ó, né? As pessoas são iguais à água, sempre vão tender para a rota mais fácil, certo? Então, cada complicação, cada detalhe vai fazer com que elas sintam vontade de sair correndo.
Então não explica muito. Explicação é para porteiro, como a gente diz aqui no sul, tá? A gente explica só para porteiro, tá? Não explica muito. Fala o básico, fala o necessário, fala aquilo que ela quer ouvir. Tá? O resto ela vai aprender no caminho. Não adianta encher a pessoa de informação, porque ela não vai captar, tá? Quarto princípio, não é sobre você. Esquece de ti. Nós não estamos falando de ti, tá? Então, quando for falar com a futura iniciada, não fala de ti, tá? Então, imagina que uma pessoa teve um dia cheio inteiro de trabalho, tá? Daí tu vai encher a cabeça dela com a história da empresa, com a história da Mary Kay Ash, com a história do carro, com a história das cortes, com a história das joias, com a história... Tu vai informar em dizer, jogar, e jogar informação, jogar informação. Sabe aquelas caturretas loucas que não param de falar? Certo? Não fala demais, tá? Eu sei que às vezes a gente na ânsia, a gente está empolgada, a gente está amando a empresa, e a gente começa a... e fala isso, fala aquilo, ai, por que isso? E as pessoas ficam loucas, as pessoas ficam assim, gente, que isso, essa mulher tá doida. Então, o momento da entrevista é um momento de conexão com a tua futura iniciada, tá? Então, tu tem que estar totalmente interessada na história dela, tá? Tu tem que estar ali assim, ó, ouvindo. Joga sempre para ela. Fala um pouquinho, mas joga para ela, certo? Deixa ela falar. Ela precisa se sentir importante. Tem que escutar, tá? Quinto princípio, a emoção, para nós mulheres, pelo menos, eu sei que tem alguns homens aí que é diferente, tá? Mas para nós mulheres, a emoção tem mais peso do que a razão, certo? Então, isso das pessoas se sentirem especiais, né? Faz 5 palavras mais para começar a falar como uma futura iniciada. Olha, eu faço assim, né, gurias e gurizes. Marco a entrevista, oi, tudo bom, tarará, tarará, né? E aí eu digo, olha, eu quero conhecer um pouquinho de ti, me fala de ti, né? Conta um pouquinho a tua história, onde é que tu trabalha, né? Quando é uma entrevista que a pessoa sabe que a gente marcou a entrevista, tá? Porque se ela tem interesse, eu digo, vamos agendar uma entrevista, agendo com ela, e aí eu sento e pergunto, né? Eu quero saber um pouquinho de ti. Tu é casada, tu tem filhos, onde é que tu trabalha, ou se não trabalha, onde tu trabalhou, quais foram as coisas que tu desenvolveu, o que, que tu gosta de fazer. Eu vou perguntando, vou, né, puxando, tá? Mas eu gosto muito que a Paola Mello também faz isso, né? É a entrevista disfarçada, né? Que é aquela coisa que a gente conhece uma pessoa e a gente já botou o olho nela e já acha que ela pode ser uma potencial iniciada e a gente já começa a indagar coisas, né? E aí, assim, gente, uma dica ótima, né? Se for mãe, perguntem dos filhos, porque coisa que mais a gente gosta de falar é sobre os nossos filhos. Não é verdade? Eu sou mãe também, então quando me perguntam sobre o meu filho, eu falo horrores, né? Porque a gente adora os nossos filhos. Então, se tu descobrir, tem filhos, tem, ai, quantos filhos tu tem? Qual é a idade? Onde é que eles estudam? O que eles gostam de fazer? Pergunta sobre os filhos, certo? Porque daí ela vai falando, ela vai se sentir, né, acolhida emocionalmente, ok? A gente tem que sempre lembrar, não se trata da gente, se trata da outra pessoa, tá? Eu estou escolhendo quem eu quero que trabalhe comigo, né? Mas eu preciso saber da outra pessoa, certo? Sexto princípio, construa relacionamentos, tá? Quando você iniciou o seu negócio, você começou uma carreira com relacionamentos. Se você retirar o aspecto do relacionamento, nada vai diferenciar dos outros negócios de vendas diretas, tá? De revenda porta a porta ou de vendas online. O nosso negócio é
relacionamento. E, gente, isso tem que ficar muito entendido. Cada uma de nós tem um jeito de lidar com as pessoas, de se relacionar, certo? Mas nós temos que entender que Mary Kay, a pessoa precisa gostar de pessoas. Nós temos que gostar de pessoas, ok? A gente precisa gostar de se relacionar. Eu amo gente. Acho que gente né, é extremamente complexo, é desafiador lidar com as pessoas. Cada um tem um jeito, mas eu adoro lidar com as pessoas. E o que eu mais gosto em Mary Kay é esse desafio de fazer com que as pessoas despertem os seus potenciais e cresçam no negócio. E quando a gente vê essas pessoas assim brotando, né, que nem né, desabrochando como flores, né? Nesse jardim da vida, se descobrindo, se transformando. Gente, isso não tem preço, é maravilhoso. Né? E saber que a tua influência, que a tua liderança, que aquilo que tu passou para elas está sendo captado, né? Nem sempre a gente recebe aquilo que a gente quer, né? Como eu estava lendo o texto do Flávio, aquele cara do Geração de Valor, não me lembro, eu sei que é Flávio, não me lembro o sobrenome dele, mas ele falando assim que a gente sofre ingratidão. Vem, as ingratidões vêm, mas a gente não pode olhar para as pessoas que estão sendo ingratas. A gente tem que olhar se uma pessoa, né, está recebendo aquilo e está se transformando e está sendo válido, né, para ela, e ela, enfim, tem gratidão, olha isso, não, as ingratas, tu deixa pra lá. Vai ter. Isso faz parte. Isso, Flávio Augusto. Exatamente. Obrigada, André. Tá? Então, esquece. Que ingratidão vai ter. Faz parte. Tá? Então, o nosso diferencial é o relacionamento. Eu faço bastante facial, Josiane Cunha. Bastante facial. E a gente faz toda semana aula de maquiagem para convidadas na nossa RU e tal, né? Que, lógico, levo convidadas também, mas eu faço bastante facial. A minha método de venda é na facial mesmo, tá? É onde eu me dou melhor. Faço sessão, faço no show, faço todos os tipos de vendas eu faço, tá? Mas aonde eu acho que eu tenho mais excelência é na facial. Eu vendo muito mais quando eu faço facial. Vendo mais para cliente, tá? Faço vendas grandes quando eu faço o atendimento individual. Sétimo princípio, trabalhe com números, tá? Nem todos os que você vai iniciar, nem todos nem todos que tu entrevistar vão iniciar, nem todo mundo que tu iniciar vai permanecer, né? As pessoas vão iniciar por diversos motivos, nem todos têm determinação e disciplina para continuar, tá? Porque o que é preciso para a gente continuar é isso, determinação e disciplina. Então, as pessoas vão ficar pelo caminho e vocês têm que saber que isso faz parte, tá? Por isso que a gente não pode se acomodar. A diretora, tem que estar buscando novos inícios, tá? Oitavo princípio, nunca é cedo demais para começar, tá? Então, às vezes a gente está aí há tempo, comendo mosca, como eu digo, tudo bem, te deu conta agora, caiu a ficha, vai, começa agora. Faz o teu negócio certo agora. Recomeça. Eu digo que em Mary Kay é um eterno recomeço. Todo mês, zero, a gente começa de novo. Então tá, vai, sabe? Não deu certo, tenta outra estratégia, começa de novo, certo? E quanto mais cedo tu começar, mais resultado tu vai ter, né? Mais cedo tu vai alcançar esses resultados que tu tanto quer. No início, sempre a gente vai estar mais motivado no início, tá? Por isso, não espera aprender para fazer. A gente aprende fazendo. Como eu digo, tomando na cara, né? Porque a gente aprende, tropeça, erra, cai, fica mal, daqui a pouco levanta de novo, vamos lá, vamos de novo, vamos fazer certo agora, né? Procurar acertar. Nono princípio, recrute com integridade. Então, gente, regra de ouro. Olha, e eu não me preocupo muito, por quê?
Aconteceu já comigo várias vezes. Ah, fulano, tu apresenta a oportunidade para fulana, tu faz todo um trabalho com a fulana, aí ela vai lá e se inicia com outro. Tudo bem. Eu digo que se a pessoa não entrou no meu time, não era para mim. Não era para mim, tá? Eu penso bem assim. Porque eu já tive situações de consultora que comprou o kit para dar de presente, tá? Ou da consultora que, né, da pessoa ter entrado porque, fulano é minha amiga, bababá. Pergunta onde é que são essas pessoas hoje. Não fizeram nada, certo? E eu não quero gente que não faz nada no meu negócio. Eu quero gente que queira crescer, que queira prosperar, tá? Então, eu não esquento a minha cabeça. Deixa assim, tá? Se você mostrar a sua crença, mas assim, tá, é errado, as pessoas fazem isso, então não vamos fazer, tá? Então vamos checar a regra de ouro, se a pessoa tem alguém, né? Deixa ela lá, né? A pessoa teve todo o trabalho de apresentar a oportunidade e tal, vamos respeitar isso, tá? Porque assim como a gente não gosta, né? A outra pessoa também não vai gostar. Então, a gente tem que ser honesta na hora da regra de ouro, né? De aplicar a regra de ouro. Bom, se você mostrar sua crença na oportunidade com uma explicação realista e um desejo verdadeiro de ajudar a pessoa, você irá montar uma equipe estável com pessoas focadas em crescimento financeiro e profissional. Ok? 10º princípio, lidere pelo exemplo. É o que eu digo, né? A gente nunca pode esperar que os outros façam aquilo que tu mesma não faz, né? Então, é muito difícil a gente falar de bônus, de bonificação alta, de dinheiro, não sei o quê, se a gente não está ganhando dinheiro, né? É difícil a gente falar que a empresa dá carro rosa se não conquistou o carro rosa ainda. É difícil a gente falar que a empresa dá joias se a gente não conquistou joia ainda. Entende? Então façam o caminho da conquista, né? Trabalhem para conquistar, além do mais é maravilhoso, é tudo de bom, né? Mas trabalhem para conquistar, porque vocês vão ter segurança para falar. Olha, gente, assim, depois que eu ganhei o carro, eu conquistei o carro junto com a equipe, nossa, mudou muito, porque as pessoas vêm falar assim, bah, é verdade, né? Porque até então elas viam o carro e perguntavam, as pessoas sempre perguntam, cadê? E o teu carro quando é que vem? E o teu quando é que vem? É chato isso, né, guris? E guris, é muito chato. É sempre assim, e o teu carro? Eu sempre dizia assim, tá a caminho, tá a caminho, tá a caminho. Eu sempre dizia isso. Porque eu estava projetando, ele tá a caminho mesmo, né? Mas é gurias, com perdão da má palavra, um saco, né? Todo mundo quer saber do carro. E tu tá ali batalhando, ralando atrás, né? E tal. Mas se tu fizer o trabalho direitinho, toda diretora é para ter carro, gurias. Toda diretora tá lá, a empresa tem tudo, todos os programas da empresa são para todos, né? E, e a gente precisa trabalhar para conquistar, porque tá lá é para nós mesmo, tá? É desconfortável, bem desconfortável. Né? Quando as pessoas ficam perguntando. E ficam perguntando de bônus, e o teu bônus está lá embaixo, né? E aí tu fica, ai não, o bônus é maravilhoso. Faz que tá que fica, né? Mas, gente, vamos correr atrás, batalhar para que o nosso bônus seja maravilhoso. E dica aí, gurias. O grande lance é nós fazermos inícios, né? Quanto mais diretas nós tivermos, maior vai ser o bônus, né, gurias? Então, vamos lá trabalhar a iniciação. Tá? Como se conectar com mais pessoas? Imagem pessoal, né, gente? Usar uma roupa adequada, uma maquiagem adequada, cabelos impecáveis, unhas, tá? Aparentar relaxamento e felicidade. Relaxamento não é de relaxada, tá? Mas assim, tranquilidade, felicidade, né? Essa coisa do faz que tá que fica, né? Não tá tudo maravilhoso, mas faz de conta que tá, certo? Não fica focando no problema, né? Foca na saída, na solução, ok? Transmita confiança e entusiasmo através da tua voz, tá? Tu tem que falar com convicção.
Ah, mas eu posso ganhar dinheiro com esse negócio? Com certeza tu pode ganhar dinheiro com esse negócio, né? Nós temos duas vias de ganho, nós temos a venda dos produtos, nossos produtos são de altíssima qualidade, né? O sistema de venda os sistemas de venda são extremamente simples. Se você fizer o que eu te ensinar, é certo, mas está disposto a aprender? Né? Então, sabe, ter 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4 e não tem frescura, tá? Tenha sempre um abraço firme e verdadeiro e sorria, sorria, tá? Sejam simpáticas, dê bom dia, dê boa tarde, cumprimente o porteiro, certo? É uma profissão, a nossa profissão a gente tem que ser Miss Simpatia sempre, tá? Não pode ser entojada. Mantenha contato visual sempre, seja educada e gentil com todos, sem se importar com a ocupação ou classe social da pessoa. Agradeça sempre, tá? E pelo amor do Cristo Redentor, desliga o celular, bota no silencioso, sei lá o que é, quando tu estiver falando com uma cliente ou numa entrevista, principalmente se for uma entrevista, porque, gente, aí desliga o zap, tá? Esquece isso, porque, pelo amor de Deus, tá? E é muito chato isso, tá? Imagina tu tá lá e, né, não dá, né, gente? Não, esquece, deixa lá o treco falar sozinho, depois vocês conversam, tá? Porque é desagradável mesmo, uma sessão e tal, tá? Vamos se ligar. Dê toda a atenção para a pessoa, faça ela se sentir realmente importante, tá? Esteja sempre preparada, porque tu nunca sabe quando vai encontrar uma candidata, né? Usa cada oportunidade para demonstrar com o orgulho que tu tem do teu negócio. A gente precisa vestir a camiseta da empresa, Gurias, tá? Não ficar falando, ai, porque, né? Não tem mais o preenchedor. Acabou o preenchedor. Ai, que horror! Tá? Não fiquem falando essas coisas, tá? Certo? Nós somos representantes da nossa empresa. Todo e qualquer negócio, toda e qualquer empresa sempre vão ter ajustes a se fazer, ainda mais que é uma empresa americana que vem para cá para o Brasil, tem ajustes, não faz tanto tempo que está aqui, né? A gente está ainda em fase de adaptação, a Americana está cada ano melhorando mais, né? Aqui no Brasil e melhorando tudo para nós, né, gente? Então, vamos vestir a camiseta da nossa empresa. Nós somos representantes da nossa empresa. Nós não somos funcionárias. Nós somos as Mary Kays de plantão. Então, porte-se como uma Mary Kay, ok? Fale da sua história pessoal. Tem muita gente que não sabe falar da sua história pessoal. Mas o que que tu precisa falar? Por que que tu iniciou na Mary Kay, tá? O que que tu tinha de dúvida no começo? Quais os desafios que tu teve no começo? Como que tu superou e como o teu trabalho mudou a tua vida e a vida da tua família? É isso e ponto. Não precisa falar mais nada, tá? Tá bom. É bem simples, tá? Faz um roteirinho lá e tu vai contar sempre a tua história, tá? O que falar é isso aí, tá? Passou rápido. Vamos de novo. O que que tem que falar? Por que que tu iniciou na Mary Kay? Quais as dúvidas que tu tinha no início, quando tu iniciou? Quais os desafios tu teve que vencer, certo? Como tu superou esses desafios e como o teu trabalho mudou a tua vida, ok? Se tu colocar isso na tua história pessoal, tá ótimo, não precisa mais nada, tá? É simples, é rápido, conta, tu não precisa contar desde a tua vida intrauterina, pelo amor de Deus, tá? Não, essa parte omite, deixa fora, certo? Não precisa falar da infância, não, conta, ó, desde que tu entrou, rapidamente, até onde, o que tu conquistou, enfim, tá? Vou passar sim, tá? Vou passar para vocês. Foco no perfil da tua entrevistada, tá? Então, mães, falem de filhos. Ela quer tempo para a família. Qual é a mãe que não quer ficar com seus filhos, tá? Jovens,
fala que a gente tem ferramentas online, tá? Porque os jovens adoram essa tecnologia. Executivas, fale que ela pode conquistar muitos ganhos com flexibilidade de horário e que elas não vão ter chefe, porque elas não querem chefe. Diretoras e gerentes, tá? Que elas vão liderar equipe ao sucesso, porque gerentes, diretoras, essas pessoas gostam de liderar, gostam de chefiar, né? Gostam de liderar pessoas, certo? Então, que elas vão liderar equipes ao sucesso. Ok? Comece agora mesmo sua lista de 10 nomes, tá? Então, todas aí, ó, essas 428 pessoas que estão online, nós vamos fazer uma listinha de 10 nomes, tá? E nós vamos, esta semana, agendar um café com cada uma dessas 10 pessoas, tá? E nós vamos escutar e falar profissionalmente do negócio Mary Kay com essas pessoas. Combinado, gurias e gurizes? Todo mundo agendando, fazendo a lista, tá? A lista quente aquela, das 10 pessoas que vocês vão convidar para tomar um café esta semana, tá? E a gente vai começar a mudar o nosso ano de 2015 já, porque chega, né? Chega de café de chaleira, como a gente diz aqui. Tá? Tá muito devagar, né? Olha, carnaval, vai se arrastando. Não, chega, né? Pelo amor de Deus, vamos trabalhar, né, gente? Tá bom? Mensagem final. Vencer não é competir com o outro, é derrotar os nossos inimigos interiores, tá? Uma frase do Roberto Chiniachik aí para vocês refletirem que realmente nós temos os nossos piores inimigos estão dentro de nós. São os nossos sabotadores internos, né? Enfim, as nossas tralhas, né, humanas aí, que nós temos que dominar, controlar e vencer, ok? Vamos vencer essas dificuldades aí para conquistar. E por último, já diria nossa querida Mary Kay Ash, você pode. Nós podemos tudo, certo? Mas para isso preciso ter metas claras, preciso desenvolver disciplina, preciso me capacitar para que eu possa ensinar a simplicidade desse trabalho para toda a minha equipe, porque eu só crescerei se o meu time crescer, ok? Se as pessoas que estão comigo estiverem crescendo como pessoas, estiverem crescendo financeiramente, com certeza tu vai ser top, tu vai ser um sucesso. Então nós temos coisas internas para corrigir em nós temos que olhar para isso. A gente tem que parar de ficar olhando lá, botando a culpa e a responsabilidade na unidade, não é, tá? Elas vão ser reflexo de nós, certo? Então, corrija-se, melhore a sua relação com a sua equipe, melhore a sua relação profissional com a sua equipe, porque, como eu digo, né, a gente não é psicóloga, a gente não é psiquiatra, determinadas coisas não são da nossa alçada, a gente não pode, né, se envolver desta maneira, né, de querer solucionar. Nós não somos padres nem coisa nenhuma. Nós somos apenas pessoas que estamos aqui para inspirar, para capacitar, para ajudar, ok? E a maneira que a gente vai ajudar é essa, é ensinando o ofício e ajudando essa pessoa a crescer, a se desenvolver e a ser excelente no nosso negócio. Ok, gurias? Vamos tentar, vou tentar passar para vocês os slides, tá? Se não der por aqui, porque a última vez eu não consegui. Como a sala anda meio doida, vamos ver se ela vai, tá? Mas o recadinho era esse. Vamos focar em iniciar, ter disciplina. Se não consegue falar, que seria o certo, né? Com 5 pessoas até às 5 horas da tarde, né? Nos 5 dias por semana. Fala com 3, pelo menos. Mas te compromete a falar com pelo menos 3 por dia. Gente, tem que abrir a boca, certo? E vamos nos profissionalizar, vamos ter excelência no negócio, tá? Vamos ter orgulho de falar
da Mary Kay e vamos dar orgulho para a nossa empresa.